Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e hora em que estiver a acompanhar a Voz da América. Esta é mais uma edição do Washington Fora de Horas, a partir aqui da minha casa. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade e ontem completei 5 meses aqui em casa, assim como todos os colegas da Voz da América, de segunda a sexta, apresentamos o Washington Fora de Horas aqui da nossa residência. Portanto, hoje está comigo, amanhã estará o Amancio Miguel. Nos próximos 30 minutos vamos viajar pelo mundo das notícias. Vamos falar sobre o ano letivo em Angola, em posições contrárias entre o governo, sindicatos e associações. Também foi detido o mentor do grupo que estava a falsificar resultados da Covid-19 em Angola. Vamos ter mais informações também sobre a economia angolana. Em Moçambique, enquanto o bispo de Pemba diz estar tranquilo depois de acusações de que ele estaria por trás dos insurgentes em Cabo Delgado, também há uma forte repulsa da sociedade civil moçambicana que pede a pena máxima para polícias que engravidaram 15 alunas durante um curso de aí na polícia. Também em São Tomé e Príncipe iremos falar sobre o novo presidente da Ilha do Príncipe. Nos Estados Unidos, a Convenção Democrata começou ontem, sendo a estrela da noite Michelle Obama, ao mesmo tempo que o presidente Trump estava em campanha, visitou 2 estados ontem e visitará mais 2 hoje e amanhã. A Convenção Democrata termina na quinta-feira, a Republicana na próxima semana. No Mali, há informações de que pode estar em curso uma revolta militar. Vamos à frente daqui a pouco ver este assunto. E também na Mauritânia, o antigo presidente está a ser ouvido hoje. Teremos também informações sobre mais um ataque de Israel na faixa de Gaza, não há vítimas, e também hoje passas a conhecer o primeiro finalista desta anormal época da Champions League, ou a Liga dos Campeões. São alguns dos temas que iremos envolver, claro, vamos atualizar dados da Covid-19. Lembrando que eu sempre quero ter os seus comentários, não só dando bom dia, boa tarde, boa noite, mas principalmente deixando os seus comentários sobre os temas que estamos a tratar, sobre como está a sua cidade, como está o seu país, algum assunto que queira também trazer a debate, aí a casa é sua, basta apenas deixar o seu comentário na nossa página do Facebook. E depois de terminar o Washington Fora de Horas, sabe que pode acompanhar-nos no voaportugues.com, temos muitas notícias lá, também no Twitter, no Instagram, no Snapchat e, logicamente, no YouTube. Basta sintonizar VOA Português e vai ver muitas notícias em vídeo, em fotos, em textos e em áudios. À tarde teremos a nossa emissão de rádio. Logo mais vou relembrar então o horário da nossa emissão de rádio. Começamos em Angola com uma reportagem que vamos desenvolver na nossa emissão de rádio. O secretário de Estado para o Ensino Secundário, Gildo Matias, descarta a possibilidade do ano letivo 2020 ser anulado. Matias diz estar estarem criadas as condições de biossegurança em mais de 80% das escolas para o reinício do ano letivo. Sindicato e Associação dos Estudantes discordam e dizem que em mais de 80% das escolas não há água potável, não há condições mínimas para o reinício do ano letivo. Este é um tema que iremos desenvolver mais à frente na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. E em Luanda, a polícia deteve o principal mentor de um grupo que falsificava comprovativos de testes da Covid-19. Uma nota de imprensa do Ministério do Interior de Angola revelou que o grupo estava sediado no mercado dos Kwanzas, na capital, e que foi detido no local. De 30 anos de idade, o líder, cuja identidade não foi divulgada, confessou ser o autor de todos os documentos falsos apreendidos e será presente ao Ministério Público para os procedimentos processuais necessários. E por falar em Covid, Angola registra desde março até a presente data um total de 1.935 casos, dos quais 88 são vítimas fatais, 632 casos recuperados e 1.215 ativos, com 5 doentes em estado crítico. A capital de Angola, Luanda, é o epicentro da doença. Ainda sobre a Covid, em Cabo Verde, em conferência de imprensa ontem, o diretor nacional de saúde, Artur Correia, revelou mais uma morte, aumentando o total de óbitos para 36, enquanto a doença chegou já à Ilha do Fogo. A Brava é a única ilha do arquipélago sem qualquer caso da doença. Com mais 22 infectados nas últimas 24 horas, o arquipélago continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos, 3.203, mas também, segundo dados do Ministério da Saúde, é o país com mais testes realizados até agora. Em Moçambique,
O número de novos infectados entre domingo e ontem foi de 59, elevando o total de casos para 2.914, o segundo mais elevado entre os lusófonos no continente. A Guiné-Bissau, que atualiza dados apenas a cada segunda-feira, revelou ontem 61 novas infecções, na semana passada, com o total de casos a chegar a 2.149, enquanto o número de vítimas mortais mantém-se em 33. São Tomé e Príncipe, desde sexta-feira, 885 casos com 15 mortes. Ainda hoje, nenhum dos nossos países atualizou os dados da Covid, o que acontece geralmente no início, no meio e no fim da tarde. Falamos agora da economia em Luanda. A moeda, o Kwanza, deve depreciar-se em mais de 50% em relação ao valor do ano passado, tendo já perdido 20% do seu valor desde o início deste ano. A previsão é da consultora Oxford Economics, que aponta o já sentido aumento da inflação para o nível mais alto desde 2017. Esta depreciação decorre da queda do preço do petróleo este ano e a liberalização cambial, escreve o consultor numa nota enviada aos investidores, na qual lembra que o Kwanza chegou a $600 em junho, mas recuperou graças ao aumento nos preços petrolíferos nas últimas semanas. Esta tendência vai continuar a pressionar os preços dos consumidores devido à forte dependência de Angola de produtos importados, com a inflação a poder também aumentar ainda mais com a implementação do imposto ao valor acrescentado e também o aumento das propinas. Como a Voz da América referiu na semana passada, no passado mês de julho, a inflação teve um aumento de 5,109% em relação ao mesmo período do ano passado, com o índice de preços no consumidor nacional a chegar aos 22,93% nesse mesmo mês, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. Esta aqui é a Washington Fora de Horas da Voz da América. Nós continuamos aqui levando para si toda a informação. Também vamos falar na nossa emissão de rádio a partir das 8 horas de Angola, sobre políticos que aguardam concretização dos projetos do PIM no IGE e também agricultores que clamam por apoio em tempo de pandemia. E quem está por aí a acompanhar a nossa emissão neste momento, já estão muitas pessoas a cumprimentar e a dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, também devolvo o mesmo para todos que nos acompanham neste momento aqui no Washington Fora de Horas. Vou ver se temos algum comentário dos temas que estamos a tratar, antes de passar aí, então, aos nossos comentários. Tive um corte aí de áudio, temos muitos já a cumprimentarem, como eu Dino Lu, o Lolenga António Vitória Nossa, o Chilson Waka Matavelli, também o Magmadi Badaul, o Paulino José Paulino, nos acompanha também, está a saudar, está igualmente o Marcos Azevedo, Paulino José Paulino diz que Mali mostra como vai ser o futuro de África. É um assunto que vamos mais à frente desenvolver. Também o Erickson de Espírito DZ Angola, estou a ver aí, o Léo Moroso animado Gamija Oranjo também dá um alô, e temos o nosso correspondente em Cape Town, António Capalandanda, que também está ligado, bem como o Gilson Adão, o Paulo Oscar e João, Sandra Helena de Cambridge. Gilson Adão diz que gostaria de saber sobre os 1.000 imigrantes que a Grécia largou no alto mar. Esta é uma informação, Gilson Adão, que nós já avançamos ontem e continuamos a acompanhar. Não há informações seguras sobre isso, mas vou dizer que até o final do programa vou ver se temos alguma atualização disto ainda hoje. Por outro lado, nós continuamos com notícias e agora vamos para Moçambique. O bispo Dom Luís Fernando de Lisboa está tranquilo, apesar da acusação de ser apoiante do grupo de insurgentes que desde 2017 aterrorizam a população de Cabo Delgado. Depois de ter sido criticado por apoiantes do governo, ele está tranquilo, diz o missionário Latifo Fonseca, da Diocese de Pemba, em declarações à Voz da América, afirmando que o bispo está tranquilo por saber que, ao defender os pequenos, pode sofrer esse tipo de acusações. Fonseca sublinhou que o bispo tem a consciência tranquila, sofrendo somente porque a situação nossa, em Cabo Delgado,
não está boa por causa da guerra, da Covid e dos deslocados. Fim de citação. Num artigo publicado na sua página de Facebook, Gustavo Mavi, ex-diretor da Agência de Informação da Moçambique, disse que um dos estrangeiros que tem estado na vanguarda dos que injustamente criticam o governo de Nyusi e as forças de defesa e segurança, que dia e noite arriscam as suas vidas para combater os terroristas em Cabo Delgado, é sem dúvida o atual bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa. O artigo de Mavi, membro da Comissão Central da Ética Pública, teve o apoio de Egídio Vaz, um comentarista visto como apoiante de Nyusi. Acabo de ler o longo texto de Gustavo Mavi sobre o bispo católico de Pemba. Concluo que ele é, de facto, um dos logísticos dos terroristas. É ele quem dá comida aos insurgentes. Escreveu Vaz também na sua página de Facebook. Ele disse ainda que o bispo é um criminoso e que não sabe porque o Estado moçambicano ainda mantém o DIRA. O DIRA é o documento de identificação de estrangeiros residentes em Moçambique. Estes textos foram publicados após o presidente Nyusi ter afirmado em Cabo Delgado na semana passada que, e cito, lamentamos por aqueles moçambicanos de que, bem protegidos, levam de ano leve o sofrimento de quem os protege, incluindo alguns estrangeiros que livremente escolheram viver em Moçambique, mas que, em nome camuflado dos direitos humanos, não respeitam os sacrifícios dos que mantêm erguida esta jovem pátria e garantir a sua estada em Cabo Delgado e em Moçambique. Em geral, fim de citação, estava a citar o presidente. O padre Fonseca garantiu à Voz da América que o bispo de Lisboa mantém boas relações com as autoridades em Pemba. Pode ver, ler e ouvir a entrevista na nossa página voaportuguês.com. Outra informação que está a agitar Moçambique hoje e que vamos desenvolver na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique é uma denúncia da Associação de Informação Jurídica JUSMOS, uma organização de sociedade civil, que pediu hoje a pena máxima para instrutores suspeitos de engravidarem 15 candidatas a polícias na Escola Prática da Polícia de Matalana, no sul do país. Em comunicado divulgado hoje, a JUSMOS assinala que a lei moçambicana pune com prisão e multa quem abusar da sua autoridade ou função para obter vantagem ou favorecimento sexual e agrava a sanção para pena máxima em caso de gravidez, estava citado. A organização manifestou também o seu repúdio e inconformismo com práticas que violam os direitos da mulher e da rapariga e classificou como repugnantes as declarações do presidente da Associação Moçambicana dos Polícias, Nazário Manhambane, a um órgão de comunicação social, de que situações como a da Matalana ocorrem, e estou a citar, porque as instruendas prestam favores sexuais aos instrutores por serem preguiçosas. O caso veio a público há uma semana, quando foi divulgada nas redes sociais uma ordem do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, para a instauração de um processo disciplinar contra instrutores da Escola Prática da Polícia de Matalana, na província de Maputo. Como disse mais à frente, vamos ter uma reportagem com várias reações sobre este assunto. Cabo Verde. Continua-se à espera uma decisão do Supremo Tribunal em relação ao caso Alex Saab. A defesa interpôs na sexta-feira o recurso. O Supremo Tribunal pode decidir a qualquer momento, embora está sem tempo de férias judiciais, e pode ser que se leve algum tempo para ver uma decisão em relação a este caso, enquanto a defesa continua também a fazer movimentos no exterior, principalmente o gabinete ILOCAB do advogado Baltasar Garzón, antigo juiz espanhol, que foi contratado pela defesa de Alex Saab e a ter acusado Cabo Verde de ter cedido aos desejos dos Estados Unidos e também acusado os Estados Unidos de estarem a interferir na justiça cabo-verdiana, o que já foi negada pelas autoridades cabo-verdianas, ao querer trazer Alex Saab para os Estados Unidos. Lembramos que ele foi detido em Cabo Verde a 12 de junho e depois de 2 habeas corpus que pediram a sua libertação recusados pelo Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Relação de Barlavento autorizou a sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de 350 milhões de dólares em bancos americanos. A defesa recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, que agora está a analisar o caso. Depois pode haver ou não recurso ao Tribunal Constitucional, portanto, um assunto que estamos a acompanhar. Em São Tomé e Príncipe, como a Voz da América noticiou ontem, o novo presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, toma posse hoje em Santo António, sucedendo assim a José Cardoso Cassandra, conhecido como José Cassandra, que deixou o cargo a meio do 4º mandato para, em princípio, se candidatar à presidência da República no próximo ano. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, concordou em digitar com o presidente
da região autónoma do príncipe Filipe Nascimento, eleito em novembro do ano passado, líder da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, ganhou as últimas eleições regionais. Na cerimónia de hoje, além da investidura de Nascimento, também tomaram posse os secretários regionais que compõem o novo governo. Filipe Nascimento tem 30 anos, é um quadro natural de príncipe, filhos de cabo-verdianos, formou-se em Direito em Portugal e durante vários anos trabalhou na Câmara Municipal de Oeiras, até regressar ao ano passado em São Tomé e Príncipe para ser eleito presidente da União para a Mudança e Progresso do Príncipe. No Brasil, a mega operação contra o tráfico internacional de drogas, mas vamos mais à frente. Vou agora aqui regressar ao Facebook e ver os que estão a acompanhar-nos. Temos aí o Mamadou Aliou Baldé, da Boa Tarde da Guiné-Bissau. Também temos o Sarmento Maoze, está em Moçambique, José Luís Veras, também de Paris. E tem aí o Mariano Bartolomeu, que não vejo há 5 meses, quase. O nosso produtor, ele também acaba de entrar. Temos estado cada um a trabalhar nas respectivas casas, portanto não nos temos encontrado. Há dias encontrei o Amâncio, está com barba agora, só para avisar os que não veem o Amâncio há algum tempo, está com barba. Bom, continuamos aqui no Washington fora de horas e vamos regressar ao Brasil com esta mega operação contra o tráfico de drogas. A Polícia Federal realiza hoje essa operação batizada Alemar, em 12 estados e em Brasília. Os oficiais têm em mãos 139 mandados de busca e apreensão, 50 mandados de prisão, a maior parte desses mandados em São Paulo, onde o alvo principal é o traficante Caio Bernasconi Braga, conhecido como Alemão. A Polícia Federal disse que toneladas de cocaína foram exportadas para a Europa pelos portos de Natal e Rio Grande do Norte. Entre maio e julho foram apreendidos mais de 1.500 quilos de cocaína. A Justiça Federal também determinou a apreensão de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões, 35 imóveis rurais e urbanos e o bloqueio de 100 milhões de reais, cerca de 20 mil dólares. Vamos ver o que é que nós temos de trending hoje, como estão as redes sociais. Vamos começar pelo Twitter. Foi uma noite animada nos Estados Unidos e nesta manhã é inevitável. O Twitter está em grande animação com análise e comentários e memes, claro, relativo aos discursos de abertura da Convenção Democrata, que começou ontem, é virtual, devido às medidas de contingência do coronavírus, que vai durar até quinta-feira. Abriu com os discursos, entre outros, de Bernie Sanders e Michelle Obama. E, naturalmente, Michelle Obama quem está trending neste 18 de agosto. Vale a pena ler o resumo do seu discurso no website da VOA, voaportugues.com. E, a propósito, por que não? Acompanhamos uma reportagem em torno da Convenção Democrata, que continua hoje de forma virtual, de vários lugares dos Estados Unidos, e vamos então aqui trazer, eu espero trazer aqui, vamos então ver se conseguimos recuperar uma reportagem deste dia de ontem. Sim, agora vamos. Um evento sem precedentes para tempos extraordinários. Um encontro da mídia social e gala televisão, apresentado pela estrela de Hollywood Eva Longoria Boston. Houve lembretes das tensões raciais que dividiram a nação, como da presidente camarária de Washington, D.C., Muriel Bowser, entre outros. Estive aqui há umas semanas. Os americanos usaram máscaras e protestaram com segurança e pacificamente contra a morte de George Floyd. Havia a pompa usual de uma convenção, mas o público era remoto e a maioria dos depoimentos foram pré-gravados, incluindo um da ex-primeira-dama, Michelle Obama. Eu conheço o Joe. Ele é um homem muito decente, guiado pela fé. Ele era um excelente vice-presidente. Ele sabe o que é preciso para resgatar uma economia, combater uma pandemia e liderar o nosso país. Crucial para os democratas, que esperam derrubar o titular, é o apoio dos progressistas que se reuniram na campanha em torno do senador Bernie Sanders de Vermont.
Estamos a enfrentar a pior crise de saúde pública em 100 anos e o pior colapso econômico desde a Grande Depressão. Estamos a enfrentar o racismo sistémico e a enorme ameaça ao nosso planeta de mudanças climáticas. E em meio a tudo isso, temos um presidente que não só é incapaz de enfrentar essas crises, mas está a conduzir-nos pelo caminho do autoritarismo. Também importante o apoio de republicanos moderados e eleitores independentes. O ex-governador de Ohio, John Kasich, apoia Biden. Sou um republicano vitalício, mas esse apego ocupa o segundo lugar em relação à minha responsabilidade para com o meu país. É por isso que escolhi aparecer nesta convenção. A menos de 3 meses da eleição, o desafio para os dois partidos é gerar entusiasmo para os candidatos durante uma pandemia. Tivemos assim então uma reportagem sobre a Convenção Democrata que começou ontem e continua. Entretanto, no terreno está também o presidente Donald Trump. Realizou eventos de campanha em Minnesota e Wisconsin ontem com trilhas sonoras e o seu slogan Make America Great Again, junto de grupos de apoiantes convidados em hangares de aeroportos. Ele acusou o seu opositor Joe Biden de ser um fantoche sem noção dos fascistas de esquerda. Trump reiterou que uma vitória do partido da oposição em novembro significaria fronteiras abertas, colapso econômico, entre outras calamidades. Na América, Joe Biden, a proteção da cidadania americana será eliminada e as comunidades ficarão à mercê da multidão, disse o presidente da plateia ao ar livre no aeroporto de Mankato, no estado de Minnesota. Mais tarde, durante um evento semelhante na pista do aeroporto de Oshkosh, em Wisconsin, Trump disse, estou a citar, ninguém estará seguro na América administrada por Biden, porque o ex-vice-presidente e a sua companheira, a senadora Kamala Harris, são pró-crime e anti-polícia. Depois de Minneapolis e Mankato, o presidente deve visitar hoje a cidade de Yuma, na fronteira sudoeste no estado do Arizona, e na quinta-feira estará em Scranton, no nordeste da Pensilvânia, precisamente no dia em que Joe Biden fará o seu discurso de aceitação da nomeação presidencial no vizinho Delaware. Outras notícias, os exércitos da Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram hoje manobras militares conjuntas anuais anteriormente adiadas devido à pandemia. A Coreia do Norte critica os exercícios que considera um treino para uma invasão do seu território, que é crítica desvalorizada pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul. Os exercícios militares acontecem num momento de tensão persistente entre as Coreias, depois de em junho Pyongyang ter bombardeado o prédio que administrava as relações com o Sul e ameaçado Seul com ação militar. No Mali, informações que nos chegam e que não estão totalmente desenvolvidas, estamos à espera de mais confirmações oficiais, indicam que há um motim numa base militar em Kati, cerca de 9 km de Bamako, a capital, tendo uma fonte do exército confirmado que houve militares que pegaram armas. A embaixada da Noruega disse em comunicado ter sido notificada de um motim nas Forças Armadas e que tropas estão a caminho de Bamako e pediu aos seus cidadãos que fiquem em casa. Sim, motim. Os militares pegaram em armas, disse uma fonte militar que pediu o anonimato. Uma fonte que cuida da segurança das organizações não governamentais em Mali disse que tiros também foram ouvidos perto do gabinete do primeiro-ministro do Mali. Não temos mais informações, estamos a acompanhar. Na Mauritânia, vizinho, o ex-presidente Mohamed Ould Abdelaziz está a ser ouvido hoje pela polícia, depois de ontem ter sido detido sob suspeita de crimes económicos durante o seu mandato. Os interrogatórios têm lugar na sequência de uma grande remodelação governamental e de um relatório parlamentar sobre a gestão de Aziz entre 2008 e 2009. Notícia que estamos aqui a avançar, e aqui nos Estados Unidos estamos em tempo de campanha. Apesar de uma campanha totalmente atípica, mas a verdade é que estamos com uma campanha virtual, mas o presidente Trump está no terreno, o candidato Joe Biden não está a fazer campanha no terreno, vamos ver nos próximos dias se haverá alguma alteração, num tempo em que se assinalam os 100 anos dos direitos de voto das mulheres. Temos uma reportagem que vou passar agora mesmo, há 100 anos, precisamente a 18 de agosto, mulheres americanas receberam o direito de voto por meio da 19ª emenda à Constituição, apresentada em 1878, que levou 40 anos para ser aprovada e ratificada por 3/4 dos Estados americanos. Vamos ter
então agora esta reportagem, sem dúvida, muito interessante. Feministas no final do século XIX, início do século XX, defenderam o sufrágio feminino nos Estados Unidos durante uma luta longa e difícil. Andrea Dicotter, do Parque Nacional Histórico dos Direitos das Mulheres. Há muito desprezo e ridículo direcionado a essas mulheres. A luta pelo sufrágio começou em 1848, a primeira Convenção dos Direitos das Mulheres realizada numa igreja em Seneca Falls, Nova Iorque. Os delegados na Convenção elaboraram um documento que clamava pela igualdade com os homens, incluindo o direito de voto. Andrea Dicotter. Disseram, todos os homens e mulheres são criados iguais, frase emprestada da Declaração de Independência, mas fizeram essa mudança muito significativa, acrescentando e mulheres. Com as mulheres a lutarem pelo sufrágio por mais de 70 anos, as mulheres negras não eram bem-vindas no movimento por parte dos brancos. Martha C. Jones é professora na Universidade Johns Hopkins. Mas nas suas próprias organizações, sociedades anti-esclavagistas, conferências religiosas e organizações de direitos civis e mais, as mulheres afro-americanas, ao longo de 2 séculos, desenvolveram o seu próprio movimento de mulheres. Com os papéis das mulheres a mudarem no início do século XX, uma nova geração de mulheres continua a luta, intensificar os seus protestos, organizando desfiles, vigílias silenciosas e greves de fome. Ellen Carroll Dubois, historiadora do sufrágio das mulheres. Iam para o meio de uma multidão de homens nos portões das fábricas na hora do almoço e ficavam em banquinhos. Fazem o que são chamados discursos de base, discursos pelo sufrágio feminino em público para obter apoio de audiências masculinas. Depois do presidente Woodrow Wilson ter mudado a sua postura e apoiar a emenda em 1918, ela foi ratificada 2 anos depois. Um século depois, no entanto, muitas mulheres enfrentam a supressão do direito ao voto, especialmente aquelas que são negras. De novo, a Martha C. Jones. De forma desproporcional, enfrentam os requisitos para ser um eleitor. Têm locais de votação que estão fechados, são removidas desproporcionalmente das listas de eleitores. Desigualdades como essas podem ser resolvidas por meio da aprovação da emenda de direitos iguais, dizem os proponentes, que foi introduzida pela primeira vez por sufragistas em 1923. Não se pode discriminar com base no sexo, e isso aplicar-se-ia ao governo federal e a todas as suas políticas e aos 50 estados. O futuro da emenda para os direitos iguais é incerto, mas como as mulheres que lutaram para votar, os defensores dizem que continuam. Uma reportagem que também pode acompanhar na nossa página voaportugues.com e igualmente na nossa Facebook, por nos estar a acompanhar, já deve estar disponível quando terminar o Washington Fora de Horas. Então vá rever essa reportagem, se apanhou pela metade ou se não a viu na íntegra. É interessante, 100 anos de direito das mulheres votarem aqui nos Estados Unidos. Vamos regressar ao que está trending aqui hoje. Antes vou dar um alô aí, alguns amigos estão a entrar. Gilson Adão, não temos mais informações sobre os migrantes colocados no mar pela Grécia, mas também não temos informações de terão morrido até agora, mas também por onde se encontram. Geralmente são recolhidos por organizações não governamentais que se dedicam a atividades humanitárias naquela região no Mediterrâneo. É uma situação que vamos continuar. No entanto, a Grécia tem sido muito criticada por ser um crime contra a humanidade, segundo várias organizações. O Sarmento Maoz também saúde-nos de Moçambique, enquanto o Yazal de Barros disse sobre o ano letivo em Angola: o ensino primário não deve começar no secundário, o médio e superior devem reatar os estudos. O Ministério tem de pagar os honorários atrasados aos professores. Deixa aí, então, a sua opinião. Também temos o Cândido Soares, que nos acompanha desde Itália. E vamos ver hoje quem é o vencedor, quem é o primeiro, lembro-me aqui agora, o Wagner Carinha, que hoje vamos ter a primeira meia-final, ou semifinal da Champions League. Vamos saber hoje quem será o primeiro finalista este ano. O Estado da Luz em Portugal, onde se realiza essa fase final atípica devido à Covid-19. Vamos ter no campo o Paris Saint-Germain e o Leipzig da Alemanha e o Paris Saint-Germain da França. Portanto, para decidir quem vai à final. Dizem que o PSG é favorito, mas a recordar, na semana passada teve enormes dificuldades para bater o Atalanta da Itália por 2-1, enquanto o Leipzig eliminou o sempre difícil Atlético Madrid. Portanto, um assunto a acompanhar durante este dia, um jogo mais logo daqui umas
6 horas, parece-me. Daqui a 5 horas vamos então acompanhar esta partida. Lembrando que na nossa emissão de rádio temos muito desporto com o João de Santa Rita. Trending, regressamos ao Facebook. O post mais popular é de Shimmer Moore, o ator de Mentes Criminosas, publicou uma foto com a sua descrição de que está a viver a sua melhor vida e a manter a paz. Que bom! Instagram, um dos posts mais populares é da rapper Megan Thee Stallion a partilhar um presente que ela recebeu da sua companheira Cardi B. O presente foi tão bom que o vídeo de Megan teve mais de 2 milhões de visualizações. No YouTube, os vídeos mais populares são da Cardi B e Megan Thee Stallion, que já atingiu mais de 107 milhões de visualizações. É muita gente a ver, não é verdade? No website da VOA, os artigos estão a chamar a atenção. Cabo Delgado, Bispo Dom Luís de Lisboa, está tranquilo e, apesar da acusação de ser apoiante de insurgentes, José dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, é cobarde de atacar os filhos para atacar o pai. Uma afirmação que ela disse há alguns dias, na sexta-feira passada, e que ainda continua trending aqui na nossa página. Vou embora com uma imagem interessante, porque conhecemos todos o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele gosta do seu banho, mas também agora meteu-se a quê? Isso mesmo. Ele meteu-se a salva-vidas. Vamos ver este vídeo com o qual estaremos a terminar então aqui este programa do Washington Fora de Horas. De Sousa, conhecido presidente de Portugal. Estamos assim a chegar ao final desta emissão do Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, quero relembrar que a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola e Portugal, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, 14 horas em Brasília, temos a nossa emissão de rádio, 1h30 com muitas notícias. E durante todo o dia estamos no voaportugues.com, no nosso site, mas também no Facebook, por onde nos acompanha agora, Twitter, Instagram, no YouTube, VOA Português, 24 horas sobre 24 horas, temos sempre a melhor informação no mundo VOA da Voz da América. Até amanhã, tenham todos uma feliz terça-feira.